10 incríveis curiosidades sobre o futebol. O nosso amado futebol é o esporte mais popular do planeta e conta com bilhões de torcedores apaixonados ao redor do mundo, que respiram futebol e estão a todo momento assistindo jogos, acompanhando notícias e buscando os mais diversos tipos de informações. É para esses torcedores que fizemos um vídeo muito especial, com 10 curiosidades incríveis sobre o futebol. Mas antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, assim você nos ajuda a crescer e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Sejam muito bem-vindos, essa é a Resenha Campeã. Número 1. As maiores goleadas da história. É sempre bom assistir a jogos com muitos gols, desde que não seja contra o nosso time, não é mesmo? Mas você sabe quais foram as maiores goleadas da história? Pois vamos falar de 2 jogos que terminaram com placares inacreditáveis. O primeiro ocorreu em 1885 pelo Campeonato Escocês. Naquela oportunidade, o Arbroath venceu o Bon Accord por 36-0. Isso mesmo, você não ouviu errado, 36-0. Poderia ter sido pior, pois o time do Arbroath ainda teve 7 gols anulados. E essa é a maior goleada que se tem em registro de jogo oficial. Mas é claro que naquela época o futebol era muito diferente e ainda não era considerado formalmente profissional. Porém, já na era do profissionalismo, tivemos uma goleada parecida. Em 11 de abril de 2001, a Austrália jogava na Oceania pelas eliminatórias da Copa de 2002 e venceu a Samoa Americana por 31-0. Ficou muito clara a superioridade da seleção australiana em relação às outras seleções da Oceania. E para tornar as coisas mais competitivas, a Austrália passou a jogar as eliminatórias asiáticas em 2005. Número 2. Maior público. Você já parou para pensar em qual foi o maior público registrado em uma partida de futebol? Hoje, os estádios se modernizaram e até por uma questão de segurança não podemos repetir os grandes públicos do passado. Mas uma partida entre Brasil e Paraguai, válida pelas eliminatórias da Copa de 70, registrou um público de 183.341 torcedores no dia 31 de agosto de 1969. Partida que ocorreu no nosso querido Maracanã. Imagine estar em uma partida dessas. A emoção de tantas pessoas reunidas no mesmo lugar torcendo pela nossa seleção devia ser algo mágico. Naquela época era comum ocorrer partidas com mais de 100 mil torcedores. Número 3. Qual o maior estádio de futebol do mundo? Diante dessa pergunta, você pode ter se lembrado de estádios como o Camp Nou ou até mesmo o Estádio Azteca no México, mas sabe que não é nenhum desses. O maior estádio da atualidade está localizado em um país sobre o qual conhecemos bem pouco, a Coreia do Norte. Na capital, Pyongyang, foi construído o impressionante estádio Hungrado, 1º de maio, que tem 207 mil metros quadrados e capacidade para 114 mil espectadores. A Coreia do Norte já não tem muita tradição no futebol, mas a seleção do país realiza seus jogos lá, e o estádio também é usado para outros eventos e comemorações. Número 4. Quando foram inventados os cartões? Hoje em dia nos acostumamos a ver os árbitros distribuindo cartões amarelos e até vermelhos durante os jogos. Mas eles só passaram a ser usados depois da Copa de 1966. Até aquele momento, as advertências e expulsões eram feitas de forma verbal e com gestos. Mas a FIFA decidiu implementar os cartões depois de um jogo em que o árbitro alemão Rudolf tentou expulsar o capitão argentino Ratin, mas como eles não falavam a mesma língua, o jogador não entendeu o que o árbitro queria dizer e se recusou a sair de campo. Número 5. Ronaldo Fenômeno nunca ganhou uma Champions League. Talvez muitas pessoas saibam desse fato, mas é fácil encontrar torcedores apaixonados que nem imaginam isso. Estamos habituados a ver lances maravilhosos de Ronaldo Fenômeno jogando na Europa. Ele passou por clubes gigantes como Inter de Milão, Milan, Barcelona e Real Madrid, mas nunca sentiu o gostinho de conquistar o torneio mais importante do continente. O brasileiro foi atrapalhado por lesões, negociações e teve poucas chances de ajudar seus times na busca pelo título. Mas não tem problema, pois Ronaldo conquistou muitos outros títulos e tornou-se um ídolo no Brasil e no mundo. Número 6. As camisas dos jogadores nem sempre foram numeradas. Estamos bem habituados a ver as camisas dos times numeradas. Inclusive, há todo um significado e até uma certa mística em volta dos números. Muitas vezes, vemos jogadores escolhendo uma determinada numeração por alguma razão especial, e nos acostumamos a pensar no camisa 10 como o craque do time, e o 9 é aquele que faz muitos gols, não é verdade? Mas nem sempre foi assim. A primeira partida em que as camisas foram numeradas ocorreu em 1933, em um jogo entre Everton e Manchester City. Uma equipe usou os números de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. Porém, no Brasil, os números da camisa só surgiram em 1947. Já a primeira Copa com camisas numeradas foi a de 50. E vale lembrar que a numeração naquela época ainda não tinha todo o significado de hoje. Era mais uma questão de prática, pois os números tornavam mais fácil a identificação dos jogadores. Número 7. O jogador mais novo a vencer uma Copa. Você consegue adivinhar quem é? Se ainda resta alguma dúvida, eu confirmo para você. Foi Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé, que venceu a Copa de 1958 quando tinha apenas 17 anos. Número 8. A disputa de pênaltis mais longa da história. É sempre uma emoção muito grande quando uma partida de futebol precisa ser decidida nos pênaltis. Alguns torcedores não conseguem nem olhar,
E até quem não é torcedor de nenhum dos times da disputa costuma ficar com o coração na mão. Mas imagine precisar acompanhar 62 cobranças para conhecer o vencedor. Você aguentaria tanta emoção? Esse recorde ocorreu em uma disputa nas quartas de final dos campeonatos escolares da Coreia do Sul. Na ocasião, o Yongin Taesung FC e Cheongju Daesun se enfrentaram em uma decisão por pênaltis que parecia não ter fim. Foram apenas 5 cobranças desperdiçadas e Yongin Taesung FC venceu a disputa por 29-28. Número 9. Quem fez mais gols de falta na história do futebol? É fácil pensar em grandes cobradores de falta. Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé. Esses com certeza são verdadeiros gênios da bola parada e marcaram verdadeiros golaços de fora da área. Mas os números mais confiáveis apontam que o jogador que fez mais gols de falta na história é o brasileiro Juninho Pernambucano, com 77 gols. Ele era realmente um gênio nesse quesito e pegava na bola como poucos. Número 10. Os jogadores que fizeram mais de 1000 gols. Já que estamos falando de goleadores, não podemos esquecer daqueles que atingiram a assombrosa marca de 1000 gols na carreira. Segundo dados oficiais da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, apenas Pelé e Puskás atingiram tal marca. E esse número é tão impressionante que muitos contestam a veracidade da informação. Por outro lado, os brasileiros Túlio Maravilha e Romário também afirmam terem superado a marca de 1000 gols. Mas infelizmente os números oficiais não confirmam esses dados. De qualquer forma, eles são dois grandes artilheiros que marcaram a história do futebol. Essas foram as 10 curiosidades de hoje. Espero que tenham gostado. Comente aqui se você conhecia esses tópicos e nos conte sobre algo interessante que você se lembrou ao assistir o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.